Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui apresentar o livro que eu escrevi em parceria com o canal Sorte Lenormand, chamado Vivenciando o Baralho Cigano. É um livro muito excelente para quem está iniciando, porque nele tem toda a base, tudo que a gente precisa ter para poder iniciar o aprendizado com baralho cigano. Mas quem também já tem experiência e quiser ampliar os seus conhecimentos, quer ter outros pontos de vistas, quer se nutrir também daquilo que eu trago, é excelente, porque a gente sempre tá aprendendo cada vez mais, né, sobre cada carta, sobre cada ponto de vista que cada cartomante tem, de experiência, de tudo mais. Então, aqui o que a gente encontra, né, nesse livro? Tem o prefácio da Tânia Durão, tem um texto do José Fernando aqui da Carta do Editor. Aqui eu falo sobre uma breve história, assim, bem básica mesmo. A preparação, né, desde a escolha do deck, como consagrar, o que pode ter numa mesa, como se preparar para uma consulta. E aqui eu dou passo a passo, né, o que eu faço para entender cada carta. Eu dou esse princípio, assim, essa coisa que vem antes de falar significados, de falar palavras-chaves, né? Qual é o mecanismo que eu utilizo para poder entender e ampliar o significado de cada carta. E aí eu trago o significado de cada carta, sempre deixando muito claro que não é jamais uma verdade. Cada carta ela tem uma essência, ela tem um significado que ele não muda, mas a amplitude de significados que a gente adquire conforme a nossa experiência, conforme a nossa pesquisa mesmo. É, eu trago isso no livro, mas isso não é fixo. Isso vai se ampliando conforme a experiência de cada um. Então, eu falo um pouquinho sobre combinações, que é uma coisa que eu não faço, mas tem aqui um texto assim bem legal, dando trazendo esse ponto de vista e, enfim, e também ajudando assim a pessoa a tentar entender como que ela faz a combinação. Ao invés da gente ter tudo prontinho, mastigado, eu procuro trazer as ferramentas, o que a gente tem que fazer para poder chegar naquele resultado, né? A gente faz o 1 mais 1, a gente não faz o 2 aqui. Então, aqui tem os métodos de uma carta, 3 cartas, tem alguns métodos mais complexos que são só o básico, porque eles têm uma profundidade muito maior que num livro, sinceramente, eu não conseguiria explicar. Então, é ideal cursos, conversas, muita prática para poder entender, mas tem métodos assim, excelentes para a gente poder começar e algumas dicas. Então, aqui tem um pouquinho da história. Ele é um livro muito gostoso de ler, no sentido de trago uma escrita assim bem clara, bem fluida, bem emocional, a ponto da pessoa se sentir em casa, tomando, sabe, quando a gente tem uma conversa assim, tomando um café da tarde, era essa a intenção que eu tive assim para ficar uma leitura gostosa e próxima da nossa realidade. Então, tem sobre a carta, aí aqui eu trago o ponto positivo dela, o negativo, a potencialidade, e aí tem os planos, né? O espiritual, mental, emocional, material, a saúde e terapeuticamente de cada carta. E aí também sempre incentiva as pessoas a, a estudarem também, né? A fazerem o próprio livro. Que eu acho que quando a gente faz, né, escreve, quando a gente conversa com o outro, quando a gente expressa aquilo que a gente entendeu, a gente percebe o quanto cada carta está clara dentro da gente. Eu sempre parto do princípio de que todos nós já temos as cartas dentro da gente, a gente só precisa acessá-las e conhecer, criar mais intimidade com elas. Então, eu sempre estou incentivando esse tipo de exercício para não ficar dependente de nenhum conhecimento externo, né? Ficar preso nisso. O conhecimento externo ele nos ajuda, mas é muito importante para mim que a pessoa ela tenha dentro dela bem claro, né, cada carta, para ela poder ganhar fluidez na leitura. E aqui tem os métodos. O livro está bem bonito, assim, tá bem gostoso de ver, de ler, tá bem estruturado, organizado.
tá? Então é um livro que tá ajudando bastante gente. Eu pedi, né, o comentário de alguns amigos que são experientes e eles estão se beneficiando muito, se nutrindo muito da escrita aqui e estão curtindo bastante. Então é essa, fica a dica do nosso primeiro livro do Sorte Lenormand, o primeiro livro que eu escrevo sobre baralho cigano, e eu espero que possa ajudar muita gente quem está querendo começar, quem já tem experiência, e o mais importante, eu acho que livros existem muitos, todos são incríveis, é, e o que faz a gente querer ler um livro, eu acho que é, às vezes, a forma como a gente se conecta com a pessoa que escreve. Então, se alguém gosta dos vídeos que eu faço, que já fiz aqui pro Sorte Lenormand, se alguém se identifica com o meu ponto de vista, se identifica com a minha forma até de escrever, a minha forma de expressar as cartas, talvez facilite a comunicação, né? Essa ponte entre a gente e a própria carta, e a cartomancia e o baralho cigano como um todo. Então, eu espero que esse livro ele seja de contribuição aí para quem se conectar com ele e que essa leitura ela não seja uma leitura só técnica, mas uma leitura em que a pessoa possa também vivenciar esse é, ter um processo de autoconhecimento junto com as cartas. Que sempre quando eu falo das cartas, eu tenho, né, percepções, eu tenho insights, eu me conheço mais. Então, que não seja só uma leitura de ensinamento da cartomancia, mas que seja também um, um caminho assim de autoconhecimento enquanto a gente lê o livro. E é isso. Então, o livro está disponível na loja Sorte Lenormand, então não é comigo, no site da loja do Sorte Lenormand, onde vocês vão poder adquirir. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.